Fala pessoal, maravilha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou o Dan Torres. Estou eu aqui agora dirigindo, conforme vocês podem ver, indo para a cidade de Mogi das Cruzes fazer a Pedra Grande, né? Fazer uma trilha bem bacana, chegando no alto da montanha. E aí eu me lembrei de fazer esse vídeo e falar de uma coisa importantíssima para vocês. O tema de hoje é longevidade. Então, quando pensamos em longevidade, muitas pessoas apenas pensam em chegar em uma idade elevada. Só que é muito mais que isso. Porque não adianta muito nós chegarmos aos 100 anos de idade, por exemplo, sendo que desde os 70 anos, 80 anos, nós estamos em condições debilitadas, na cadeira de rodas, na cama, sem conseguir ter mobilidade, sem conseguir andar, passear, fazer atividades, sermos pessoas proativas, né? E aí não é interessante essa longevidade. A longevidade que eu quero falar é a gente chegar em uma idade avançada, seja ela 90, 100, 120, mas com saúde e qualidade de vida. Lógico que a saúde ela vai diminuindo ao longo, né, conforme você vai aproximando de uma idade mais alta. Só que ainda assim você consegue ter uma boa saúde e qualidade de vida. Então, para que nós conseguimos ter longevidade, que esse é o primeiro ponto, que às vezes a pessoa nem sequer consegue chegar aos 70, 80 anos, muito menos com qualidade de vida, né? Então, primeiramente, devemos pensar em chegar em uma idade avançada. E em segundo ponto, chegar nessa idade, mas com qualidade de vida. Então, para isso, algumas coisas são necessárias. Então, eu hoje aqui, por exemplo, já estou fazendo uma coisa super importante que vai impactar na minha longevidade. Ou seja, atividade física, que é o que eu sempre falo para vocês. Então, trekking, né, trilha, é um dos esportes que eu mais gosto, procuro fazer todos os finais de semana. Às vezes, quando eu viajo, faço 2, 3 dias seguidos. E musculação, né, 5 vezes na semana, e alguns outros esportes, eventualmente, como o rapel, etc. Então, devemos pensar em, basicamente, 4 coisas. Em primeiro lugar, atividade física. Segundo lugar, boa alimentação. Terceiro lugar, e um dos principais, com certeza, para tudo, é o sono. E a quarta coisa é saúde mental e emocional. Isso influencia em tudo, inclusive na longevidade. Porque se você apenas fazer atividade física, se alimentar bem e descansar bem, mesmo assim pode não ser suficiente para você ter uma idade avançada e ainda por cima com qualidade de vida e saúde. Então essa questão da saúde mental e emocional é extremamente importante. Segundo pesquisas, essas pessoas mais longevas, e aí vou dar exemplo como a cidade de Okinawa no Japão, que chegam a 115, 120 anos, uma das características delas era a questão mental e emocional, né? E aí tem a questão do propósito de vida, que isso é um tema para um outro vídeo que eu vou fazer, que eu vou aprofundar mais isso. Mas, além de elas terem, né, se alimentarem bem, descansarem bem, fazendo atividade física, elas tinham um propósito. Esse propósito faz com que a mente, a questão mental e emocional delas estejam muito bem. Quando você não está com a questão mental e emocional em boas condições saudáveis, isso vai impactar no seu dia a dia, vai impactar na sua saúde e, com certeza, na longevidade. Então, devemos se preocupar basicamente com essas 4 coisas. E, pessoal, quanto mais cedo iniciarmos a busca por essas coisas que eu falei, mais você terá qualidade de vida e, consequentemente, longevidade. E isso acaba influenciando em várias outras coisas, como felicidade, por exemplo, né? Vamos pensar da seguinte forma: você consegue estender sua felicidade vivendo até os 70? Ou se você viver até os 100 anos de idade? Se você viver mais 30 anos, vão ser mais 30 anos de felicidade, e não somente de realizações, de proatividade,
de conquistas, alegrias variadas, vocês poderem compartilhar mais 30 anos com as pessoas que você ama, seja parentes, seja cônjuge, amigos. Mais 30 anos que você pode trabalhar, mas quando eu falo trabalho, não necessariamente trabalho no sentido de trabalhar para alguém, trabalhar para alguma empresa, mas fazer algo que você gosta. Como, por exemplo, você trabalha no jardim da sua casa. É um trabalho mais prazeroso, você faz para si, né? Você está em proatividade. Então, essa questão de você viver mais está incluído não apenas a questão da idade, isso daí na verdade é eventos. O que esses anos a mais, essas décadas a mais de vida vai poder proporcionar a você. Então são muitas as coisas, muitas mesmo. Então devemos pensar em agir agora, não é pensar mês que vem, ano que vem eu vou começar a minha dieta, eu vou dormir melhor, eu vou fazer atividade física. Não, nós temos que pensar no agora, né? Então, eu procuro, né, na medida do possível, uma grande frequência, desde os 7 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer esportes em geral, né? Fiz um total de 14 esportes. E eu me lembro que quando eu era adolescente, eu já pensava nessa questão da longevidade. Eu falava, nossa, por que viver somente até os 60, se de repente eu posso promover mudanças em minha vida em que faça eu viver mais do que isso, 80, 90, 100. E essa mentalidade não mudou até hoje, continua sendo a mesma, é algo intrínseco meu, né? É um dos meus maiores valores. Um dos meus maiores valores é longevidade. E, consequentemente, entra como valores ter qualidade de vida e saúde. Então, quando nós temos valores, todos nós temos valores, são questões que são inegociáveis, são coisas em que a gente não muda de opinião, são coisas extremamente importantes que é algo intrínseco nosso, né? Não é algo que a gente vai aprendendo e decide fazer com 20, 30 anos. É algo intrínseco, a gente já nasce com esses valores e vai desenvolvendo eles, obviamente, ao longo da nossa fase infantil, a adolescência, a vida adulta principalmente. E aí tem mais uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Algumas pessoas vão falar, Adam, já falaram para mim inclusive, Adam, mas o meu avô viveu até os 90 anos fumando 2 maços de cigarro por dia, ou ingerindo álcool quase todos os dias, ou quase nunca fazia atividade física, ou não tinha uma alimentação muito boa, ou uma reunião de todas essas coisas juntas, e viveu até os 90 anos. Então, logo, ele não precisou de fazer todas essas coisas que está falando para ter longevidade. Mas aí entra 2 pontos. Vamos lá. Aí eu falo para a pessoa, se eu vou viver até os 90 anos fazendo isso, certo? Você sabia que se ele não tivesse feito nada disso, né? Alcoólatra, alimentação ruim, dorme mal, cigarro e tal, ele teria vivido, por exemplo, até os 120? O que é melhor, viver até os 90 anos ou viver até os 120? Se eu vou perder 30 anos. Ele teve uma longevidade, mas não a maior que ele poderia. Porque a longevidade, ela varia de cada ser humano. Alguns seres humanos vai ser com 90, 100, 120. Então, se ele chegou aos 90 com essas condições, imagina se ele tivesse fazendo tudo que ele deveria fazer, conforme eu já falei aqui, alimentação, descanso, treino. Imagina até onde ele chegaria. 120, ou ele poderia estar no Guinness Book, né? Porque realmente ver até os 90, ou mesmo que fosse 80, fazendo uma dessas ou diversas coisas ruins durante décadas, realmente, né, é algo muito, muito difícil, né? Geralmente as pessoas morrem com 40, 50, 60 anos, com esses hábitos de vida não saudáveis. E entra uma outra coisa que eu falo para a pessoa, ok, mas se eu vou viver até os 90 anos, mas os últimos 20 anos dele, ele estava com qualidade de vida? Daniel, não muito, né? Porque nos últimos 20 anos ele já não andava muito, ele já
a questão cognitiva já não estava tão boa, ele já não era tão feliz, né? Ele tinha alguns problemas de saúde, foi levando com a barriga e tal. Aí entra a qualidade de vida. Aí eu falo, se ele tivesse feito todas essas coisas corretas, além de ele ter vivido bem mais que 90 anos, provavelmente ele estaria com qualidade de vida não somente até os 90, como mais que isso. Então, é muito importante pensarmos no quanto nós poderemos chegar. Não quanto o Joaquim chegou, o José, porque isso é muito relativo, vai de cada pessoa. Mas nós temos que pensar no nosso melhor, não no melhor do outro. E não se comparar com o outro, né? Então, devemos procurar manter hábitos de vida saudáveis e, igual eu reforço mais uma vez, essa questão mental e emocional. Saúde mental e emocional, ela é importantíssima para tudo, para trabalhar, para passear, para se divertir, para namorar, para fazer esporte, para tudo. Relacionamentos interpessoais de forma geral. Então, pessoal, esse é o tema de hoje que eu preparei com vocês com bastante amor e carinho. Então, reflita um pouco sobre isso. O que vocês podem fazer hoje que vai impactar no seu dia de amanhã? E quando eu falo impactar no seu dia de amanhã, é de duas formas. É no dia de amanhã de forma literal, né? Porque uma coisa que você pode fazer hoje mesmo, em 24 horas, pode ter um impacto muito grande. Uma mudança muito grande, mesmo que seja uma pequena mudança, mas se transformar em uma grande mudança ao longo dos dias, das semanas, dos meses, né? E quando eu falo em amanhã também, é no amanhã daqui a 10 anos, no amanhã daqui a 20 anos, no amanhã daqui a 30 anos. O que você faz hoje não só repercute no amanhã, como nas décadas seguintes, em toda a sua vida. Então, pessoal, reflita sobre isso. Aproveitando, peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Isso ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Aproveitando, também ative o sininho do YouTube, pois assim ele sempre irá lhe avisar quando eu fizer vídeos novos. Então já sabe, né? Vamos que vamos? Vamos pra cima?